Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, João falando dessa visão, desse número, que na verdade não é que só 144 mil se salvarão, mas é um número simbólico, e nós sabemos que nas Sagradas Escrituras, os números, eles carregam sempre uma simbologia, e uma simbologia bonita, não é uma simbologia de medo, mas é para falar desta multidão, daqueles, como nós rezamos no Salmo, a geração dos que buscam a face do Senhor. A salvação é algo que nós temos que buscar sempre, muito mais do que a cura, muito mais do que outras coisas. A salvação. E a salvação, ela é dinâmica, ela não acontece da noite para o dia. Nós vamos vivendo e vamos experimentando a salvação na nossa vida. E de que forma nós podemos fazer isso? Como é que nós vamos experimentando a salvação na nossa vida para um dia estarmos na salvação eterna? Nós vamos experimentando a salvação em gestos concretos. Quem participou da liturgia deste fim de semana, no domingo, ouviu o evangelho de ontem tão bonito, Jesus dando os critérios para a entrada no reino, os critérios das obras de misericórdia: vestir o nu, visitar o prisioneiro, cuidar do doente, acolher o estrangeiro. E aqui nós vemos no evangelho de hoje mais um gesto concreto. Então Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Jesus ficou observando pessoas que depositavam aquilo que sobrava. Eis que aparece uma viúva e coloca apenas 2 moedas. Era tudo aquilo que ela tinha. Alguns dizem que aquelas 2 moedas poderia ser o corpo, a alma, tudo dela. Poderia ser o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas para dizer que ela estava depositando não daquilo que sobrava, mas quase aquilo que lhe faltava. Tem uma história que eu já contei aqui. Quando eu estava no seminário, já no meu primeiro ano, isso no século passado, lá em Rio Negrinho, um colega de seminário, depois ele acabou saindo, mas ele contou o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele era carioca. Ele contou que estavam fazendo uma reforma numa igreja e tinham que aumentar a igreja. E o padre, para não pedir para o povo, para aumentar toda a igreja, fazer a reforma, ele deu um modelo de tijolo e as pessoas deveriam trazer os tijolos. Claro que lá na igreja caminhões estacionaram, tantos tijolos. Eis que apareceu uma senhora com uma bolsa, trazendo apenas 5 tijolos. E se percebia que eram assim tijolos já velhos. Aí ela disse que ela não tinha participado da missa, mas tinha ouvido a missa pelo rádio. E ela viu, e ela queria participar também desta campanha. Aí o padre disse: mas olha só quantas pessoas estão trazendo, quantos tijolos estão trazendo. E ela estava com apenas aqueles 5 tijolos. Aí ela disse: padre, mesmo assim eu quero participar desta campanha, porque quando o senhor falou do tijolo, eu pensei, eu não tenho dinheiro para dar, não tenho como comprar, mas eu fui perceber que este tijolo, que é o modelo que o senhor pediu, é do mesmo da minha casa. E eu tirei esses 5 tijolos da minha casa e trouxe aqui para a igreja. O padre, claro que se emocionou. Na reforma, construíram uma bonita igreja, aumentaram a igreja, e o padre colocou aqueles 5 tijolos em volta do sacrário, em volta do tabernáculo, onde se guardam as espécies eucarísticas, o próprio Deus. Então, para dizer que o que Deus pede de nós, obras, nunca dar o que está sobrando, nunca dar o que está sobrando, não só da nossa oferta, que nós muitas vezes damos esmola, não damos oferta, mas do nosso tempo. Muitas vezes damos aquilo que está sobrando para a oração.
Ai, não rezei hoje. Daí deita na cama e começa a rezar. Ave Maria, já dormiu? Já. Nós vamos dando bagaço para Deus, aquilo que sobra para Deus, o nosso tempo para Deus. Se dá tempo eu vou na missa, se dá tempo eu rezo, se dá tempo eu ajudo alguém, se eu conseguir, penso só em mim. Mas o dia que eu preciso de Deus, eu quero o melhor, não é verdade? Nós nunca queremos o que está sobrando. Então, que esta liturgia do dia de hoje nos ajude a dar o melhor de nós para Deus. Não é só dar o melhor de nós para Deus no tempo, mas dar o melhor ajudando as pessoas, nos colocando a serviço, saindo de nós mesmos, e assim nós vamos agradar a Deus. Deus não precisa das esmolas, Deus não precisa daquilo que está sobrando, Ele quer tudo. Aliás, tudo é dele, 100% é dele. E é muito interessante essa dinâmica, quando nós saímos de nós mesmos, quando nós somos generosos no serviço, quando nós somos generosos, inclusive, ajudar alguém com algo concreto, o nosso coração também está aberto para quê? Para receber mais paz, para receber saúde, para receber. Então esta é a dinâmica do amor de Deus é assim: quanto mais eu vou amando, principalmente amando até quem não merece o meu amor, mas precisa do meu amor, mais o meu coração vai dilatando, mais eu vou me capacitando para amar. E o contrário também acontece. Quanto mais eu vou ficando pensando em mim mesmo, mais eu vou me atrofiando, mais a minha alma vai quase que me sufocando. Então vamos pedir esta graça hoje, que nós lembramos já daqueles que já nos precederam, daqueles que já contemplam a face de Deus, daqueles que nós queremos que sejam e estejam já salvos, experimentando a salvação. E nós queremos também um dia experimentar a salvação de forma plena, mas o Senhor já prometeu, e Ele veio inaugurar o reino. Nós já podemos experimentar o céu aqui, nós já podemos experimentar também a salvação aqui, de forma imperfeita, depois será de uma forma perfeita. Vamos pedir esta graça, porque geralmente nós vamos deixando as coisas de lado, e quando passa, eu me esqueci, podia ter dado. Então ter uma disciplina para dar o melhor para Deus. E como Deus não se deixa vencer em generosidade, Ele sempre vai retribuir. O próprio Evangelho diz que se eu der um copo de água fresca, para alguém que está pedindo, para alguém que está precisando, eu terei a minha recompensa. Que dirá se eu fizer uma obra maior? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.